Bom, nesse momento gostaria de chamar o Rogério Riso para poder fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. E só fazer uma crítica, cara, antes de começar a minha pergunta, né? O modelo de uma audiência pública, ele não pode ser esse. Quem tem que ser privilegiado... Sim, porque a comissão deliberou justamente esse modelo, Rogério. Desculpa, cara. Quem tem que ser privilegiado é o povo. Essa é a raríssima oportunidade que o povo tem de ter o olho no olho com a administração pública. Eu concordo então, com você que a gente tem que privilegiar o povo. Quer dizer que a Câmara Municipal aqui, os vereadores não representam o povo, então? Gente, aqui é uma figura... Uma audiência pública com o povo é para quê? Pessoal, uma audiência pública com o povo é para quê? Por favor, vamos concentrar as perguntas aqui. Uma audiência pública com o povo é para quê? O Zé Paulo não pediu audiência pública. Uma audiência pública com o povo é para quê? Para ficar de palhaço aqui? A demanda de vocês para ficar de palhaço? Para ficar de palhaço? Pessoal, por favor, vamos concentrar as perguntas aqui. Eu sou palhaço? Tá ok? Por favor. Pessoal, por favor, vamos concentrar. Rogério, por favor, faz a sua pergunta. Bom, eu só queria registrar isso, tá? Para se pensar das próximas vezes. É importante a audiência pública, né? Nós temos que pensar com equilíbrio. A cidade da Praia Grande é uma cidade que a administração deixa muitas dúvidas e nada melhor do que uma audiência pública, olho no olho, população e poder público. Agora é a sua oportunidade de fazer sua pergunta, por favor. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, nós somos assim pegos de surpresa, né, com algumas questões. Minha pergunta é para a secretária Raquel. Secretária, eu gostaria de saber, a senhora quando assumiu a pasta, a senhora assumiu frente a várias críticas, a várias reclamações da população reclamando muito, principalmente de cláusulas do contrato que não foram cumpridas. A senhora aqui nessa noite, a senhora me surpreendeu quando a senhora disse que um dos fatores para baratear a passagem foi o fato vamos dizer assim, tirar essa responsabilidade da aviação Piracicabana em relação aos abrigos. Eu não disse a minha pergunta seria essa. Existe mais alguma situação que a gente não saiba em relação a esse contrato, sobre as cláusulas? Tem mais alguma coisa que a aviação Piracicabana não terá que cumprir? Porque eu fico com a sensação, secretária, que a política da Praia Grande, às vezes, ela é decidida na calada da noite. Porque o vereador aqui ficou surpreso, né, com o fato dessa falta de responsabilidade da Piracicabana ter sido motivo para baratear a passagem. Então, quando o vereador me fala isso, eu fico surpreso. Essa casa, ela decidiu, ela participou de retirar essa cláusula? São essas perguntas que eu gostaria de fazer. A repactuação de um contrato é prerrogativa da administração pública, independe da Câmara, tá? Você pode reduzir um contrato ou aditar no contrato desde que tenha base legal. A base legal é dada pela Procuradoria-Geral do município. Foi consultada e foi reduzido 1.205.000, referente a 241 abrigos. Tá? Foi suprimida essa obrigação para que pudéssemos... Essa casa participou disso, então? Não, ela não participou porque não é atribuição dela fazer isso. Isso é o contrato, quem assinou o contrato com a Piracicabana foi o prefeito. Quem pode reduzir ou aditar o contrato é o prefeito, não precisa de autorização legislativa. Na calada da noite, a política da Praia Grande, mais uma vez, Rogério, às vezes secretária. Nós temos até algumas coisas na calada da noite, porque eu trabalho até 10h30, 11 horas da noite, se você passar no terminal, tá? Então, eu acho que você deve respeitar as pessoas antes de falar bobagem. Nós estamos aqui... Não está respeitando. Você está desrespeitando. As coisas. Isso é uma opinião Rogério, sua. Você já terminou a sua pergunta? Essa é a sua opinião. Sem a participação dessa casa, isso para mim... Vai estudar, Rogério Riso, para saber como é que devem ser feitas as coisas, tá? Não é falta de respeito. Essa casa sempre foi respeitada pelo Executivo Municipal. Senão eu não estaria aqui. Bom, agora eu vou convidar o Franz Joseph para poder fazer a sua pergunta e pedir aí às pessoas que possam se limitar aí a uma pergunta por participante.
Quero dizer boa noite a todo mundo e agradecer a essa Câmara por ter chamado o nosso povo aqui para nos ouvir. Eu queria fazer só algumas considerações e não em si uma pergunta, né? Antes desse contrato que a gente está falando de 20 milhões, houve um outro contrato de 180 dias, que foi um contrato emergencial com a Piracicabana, que por 180 dias ele custou mais de 13 milhões, né? E é interessante que se fala que não tem subsídio aqui, mas sempre está amarrado aqui, como se a Piracicabana fosse uma empresa de limpeza, né? Então, no objeto aqui, que fala aqui que vai fazer o serviço de limpeza e conservação, e todo mundo sabe que lá nos terminais é muito limpo lá, né? Então, é importante aqui, quando a gente fala que vai dar também isenção de impostos, a gente sabe que o que podia estar indo, muito bem falou o Marquinho, o que podia estar indo lá para a saúde, para a educação, está indo para o bolso da Piracicabana. Então, que história é essa aí? Será que compensa, além de a empresa estar recebendo esse subsídio de 20 milhões, ou no caso 13, ainda eles não pagam imposto, que é o caso do ISS, ICMS, tudo. É muito interessante isso aí para a população, refletir se vale a pena, ou se vale a pena fazer um contrato gratuito e a prefeitura é que faça a limpeza, faça lá o terminal de transbordo, faça o GPS, porque até agora não fez nada. O outro contrato, que é de 2010, e está aqui no site da própria prefeitura, é interessante que todos percebam assim, ó, em 2010, as exigências da prefeitura para a empresa vencedora são a reforma dos terminais rodoviários Tatico, Bairro Mirim e Tudo de Bastos, a construção de estações de transbordo nos bairros Samambaia e Vila Sônia, são 2, a construção de, no mínimo, 300 abrigos. Acabou isso aí, mudaram, né, para diminuir a população, porque eu participei da manifestação, agora estou me sentindo um palhaço, porque essa redução, não houve redução de tarifa, eles tiraram daqui que podia estar esse abrigo, como lá na frente do shopping, que está todo mundo tomando sol, para quê? Para dar para Piracicabana, então não existiu, fomos enganados, mudaram, o prefeito pode mudar, legal, mas eticamente isso aí é legal para a população? Não sei, né? Além do mais, dos abrigos, tem a garagem para os veículos do sistema de monitoramento, como o GPS, né, as paradas. 10 painéis eletrônicos das paradas com informação sobre transporte municipal. 69 ônibus da frota, no mínimo. 10% de veículos adaptados. Eu queria até lembrar do senhor Jackson Paula, como sofreu esse homem aqui, né, por causa do portador de necessidades especiais. Valor do contrato, 20 milhões e 800 mil. E todos os bens reversíveis. Olha, legal, né? Vai voltar isso aí. Então, para mim, isso aí é um subsídio. E sobre Cubatão, senhora Raquel, lá a gente tem, sabe o quê? Cobrador. Porque essas pessoas aqui precisam de emprego, não de desemprego. O que custa? Já que a gente banca tudo isso, podia ter muito bem o cobrador de ônibus aqui, que é um pessoal que não teve estudo. A mulher, o deficiente, podia estar trabalhando nisso aí. Então, eu agradeço essa comissão. Esse meu questionamento, que seja para pensar futuramente sobre os contratos, sobre a modificação ser um contrato, que faz um contrato hoje e depois, um ano depois, está sendo modificado. O que a gente fica alegre agora, depois fica triste, porque não temos abrigo, não temos nada, entendeu? Eu agradeço o caramba, muito obrigado. Obrigado aí pela participação. Ô Franz, eu vou repetir novamente, combatendo o que você está falando, os 20 milhões é investimento da empresa e não da prefeitura. A prefeitura não coloca uma moeda. Todos esses serviços são de responsabilidade da empresa Piracicabana. O contrato é teoricamente gratuito, porque ele absorve o serviço e os custos com ele. Então, você está equivocado com relação aos valores como subsídio. O delegado Bruno. O doutor Bruno Mateu gostaria de fazer uso da palavra. É rápido, prometo, viu? Eu gostaria de dizer o seguinte, como delegado de polícia, nunca participei deste evento, estou lisonjeado, só que eu vejo aqui muitas pessoas, senhores, senhoras, cansados, como eu, como todos aqui, e eu achei uma falta de respeito dessa empresa, com todo o respeito aqui, de não estar aqui hoje, frente a frente com o povo, com a gente, com os vereadores. Então eu gostaria de consignar também o meu voto de repúdio, aí, se assim posso consignar, que não está aqui os representantes da empresa, tá ok?
Quero até registrar, doutor, que a gente vai fazer uma reunião na segunda-feira para poder deliberar medidas aí com relação à falta de comparecimento da empresa aqui nesse ato. Um ato importantíssimo. Bom, agora gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o Márcio Teixeira, que quer fazer uso da palavra. Boa noite a todos os presentes. Prometo que eu vou tentar não xingar ninguém. Lembrando que questão de respeito, como eu ouvi agora há pouco ali, né? Respeito é uma coisa que a gente não cobra de ninguém, a gente primeiro faz por merecer. Eu queria fazer um adendo aqui na questão do Franz, que eu acho que não ficou bem especificado. A questão do subsídio, né, Raquel, que oficialmente a prefeitura não fornece o subsídio, mas quando ela abre mão da arrecadação dela, que foi o que a prefeitura fez, né, a prefeitura optou por, ao invés da empresa abrir mão do lucro, né, ao invés da empresa diminuir o lucro dela, o prefeito optou por abrir mão da arrecadação da prefeitura. Então, isso... matemática, né, básica, a gente aprende na primeira, segunda série, a ordem dos fatores não altera o produto. Na prática é um subsídio que o prefeito deu para a empresa, né? Então, quer dizer, e a população continua pagando a passagem alta, do mesmo jeito, não houve redução, porque o dinheiro que deixou de ser aplicado em saúde, educação e outras áreas, enfim, acabou ficando nos cofres da empresa. E isso fica bem claro que a casa aqui, a Câmara, a Prefeitura deveria estar defendendo os interesses da comunidade e não está, na minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, mas é a visão que eu tenho da coisa. A gente observa isso também, novamente, com relação ao contrato da Prefeitura com a Piracicabana, contrato esse que foi denunciado pelo meu grupo, pelo Instituto da Cidadania da Praia Grande, pelo Praia Grande Debate, que a gente entende que houve uma série de irregularidades, está sendo analisado pelo GAECO. O fato de você ter um contrato onde esse contrato especifica X abrigos de ônibus e, de repente, esses X abrigos de ônibus desaparecem do contrato, né? A Prefeitura não está mais obrigando a Piracicabana a cumprir o contrato. Quer dizer, novamente, vamos beneficiar a empresa. E o que é pior, o contrato, em tese, deveria ter sido passado aqui pela Câmara. Eu conversei com o vereador aqui, o Marquinhos, me falou que não houve, esse contrato não passou aqui pela Câmara para ser alterado. O prefeito está sendo muito generoso com a Piracicabana, é uma troca de favores, a gente sabe que é complicado, que a Piracicabana é uma informação pública, é uma constante doadora de dinheiro para o Alberto Mourão, ela já financiou muitas campanhas do Alberto Mourão, por isso eu acho que deve haver esse interesse, não sei. Algum motivo deve ter do prefeito proteger tanto essa empresa. Mas, enfim. Agora eu vou na minha fala original. Eu ia falar sobre o BRT, aqui para o São Joaquim, né, representante da MTU. Alguns estudos de brasileiros e alguns americanos também definem o BRT como um veículo biarticulado sobre pneus que roda em via segregada, né? O que é a via segregada para as pessoas que são leigas poderem entender? É uma via onde só vai haver aquele carro, né? Então não é uma faixa exclusiva, né? É uma via segregada. Na Praia Grande a gente não tem espaço para isso hoje dentro da malha viária, né? Se vocês colocaram aí que esse BRT vai correr pela Expresso, pela Marginal, né? Pela Marcos Freire, não tem onde fazer uma via segregada lá. Então, vocês não vão fazer um BRT. A grande verdade é essa. O que vocês vão fazer é um ônibus tamanho família, um minhocão sobre pneus, que vai ficar a mesma coisa que está aí hoje, né? Não vai haver uma via segregada, então ele não vai ter o desempenho que a gente espera que tivesse o BRT. Então essa é a primeira coisa. Isso daí para mim tem um nome, isso daí para mim é mentira. Você falar que vai entregar uma coisa e vai entregar outra, né? BRT é em via segregada, não vai haver via segregada, então nós não teremos um BRT. Gostaria que a Câmara também se atentasse a esse fato. Esse empenho do prefeito em manter esse modal, a gente sabe aqui o porquê, né, disso daí.
Então é o seguinte, a gente sabe aí pelo mundo que o transporte via VLT é muito mais eficiente, né? Falou-se muito aqui do crescimento da cidade, é mais um argumento da gente se manter na linha do VLT, já que a cidade cresce tão rapidamente. Eu acho uma bobagem a gente gastar dinheiro num projeto de ônibus, tamanho família, quando daqui a 5, 6, 7 anos isso daí já não vai ser mais compensador. Um outro problema desse suposto BRT é com relação à integração, que é um desconforto para a sociedade, é um desconforto para as pessoas. Você imagina um cidadão sai lá do Samambaia, no BRT, que não é um BRT, como eu acabei de provar aqui, e ele vai de ônibus até uma estação de transbordo lá em São Vicente. Se o cara for cadeirante, deficiente, usar muleta, é mais um inconveniente, né? Ele chega lá, ele vai ter que descer do BRT, esperar mudar de lugar, de ponto de estação, esperar o trem chegar para poder embarcar no VLT, para depois continuar. Seria muito mais prático, muito mais inteligente ele já sair daqui da Praia Grande do VLT, né? Mesmo que a linha não integrasse aqui o trecho entre o Boqueirão e a Curva do Oeste, mas integrasse o trecho justamente mais distante, né? Que seria ali até de Solemar, né? Porque, na verdade, outra grande vantagem, a linha já está lá, né? Seria só fazer uma negociação com vontade política, as coisas são possíveis, né? Se negociar isso com a América Latina, a linha já está lá, a gente não vai gastar dinheiro com desapropriação, com topografia, com terraplenagem, né? Talvez trocar os dormentes dos trilhos, mas esse trem já podia estar saindo lá de Solemar, servindo a comunidade de Solemar, Jardim Imperador, Real, Caiçara, seguindo em frente, entrando em São Vicente ali via Samaritá, né? Dinheiro a gente sabe que não é problema, porque a prefeitura não vai botar um centavo, como Santos e São Vicente não colocaram. Esse dinheiro está vindo do governo federal, do PAC, né? Uma parte do PAC, uma parte do governo do Estado, enfim. Eu queria saber também o seguinte, ainda na área de transporte, só para terminar e exemplificar, a gente percebe que quando a gente tem uma obra de porte grande como é essa, e complexa, onde as pessoas defendem um modal, outras pessoas defendem outro modal, o Geraldo Alckmin, numa das raras vezes que ele tomou uma decisão sábia, ele cancelou o projeto da ponte que ia ligar Santos e Guarujá, que era um projeto que, inclusive, uma obra que o José Serra tinha inaugurado, né? Ficou até famoso no Brasil inteiro. Foi o primeiro governador que inaugurou uma obra que não existia. Ele inaugurou uma maquete da obra, que era a ponte. O Geraldo Alckmin contratou um estudo de uma empresa isenta, para essa empresa de especialistas dizer para o governo do Estado o que seria melhor ali para o município de Santos, para o município do Guarujá, para o povo, para a sociedade. Seria melhor o quê? O túnel ou seria melhor a ponte? A empresa, com os especialistas dela, disse que o melhor seria o túnel, por N motivos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. E assim foi feito o projeto de fazer um túnel. Então eu queria que fosse, no mínimo, feito da mesma forma aqui, com o caso do BRT na Praia Grande, né, vereadora? Que fosse feito um estudo técnico para dizer, será que realmente o BRT é o melhor para a Praia Grande? Ou será que não seria mesmo o VLT? Já que BRT a gente não vai conseguir ter, porque para ter BRT a gente precisa ter via segregada, a gente não tem como fazer via segregada aqui. A gente vai ficar trocando 6 por meia dúzia, só vai aumentar o comprimento do ônibus, né? Então, houve esse estudo? Não sei. Se houve, quem fez, aonde está esse estudo? Eu queria dados, mais informações, para a gente não ficar fazendo as coisas de supetão, para daqui 5, 6 anos, fizemos besteira, para não ficar que nem acontece hoje com as obras da Kennedy. A gente faz, derruba, faz de novo, derruba, faz de novo, porque não tem planejamento, né? Nada pessoal, hein, secretário? Mas acontece isso, né? A gente vê uma falta de planejamento terrível aqui, né? Eu sei que nem tudo passa pela prefeitura, né? Às vezes uma outra empresa vai lá, faz uma bobagem, muda tudo, enfim. Mas eu gostaria assim, que a Câmara de Vereadores representasse o povo e olhasse para isso com muita atenção, fiscalizasse a questão desse contrato com a Piracicabana, por que ele não está sendo cumprido, por que a prefeitura está sendo tão boazinha com a Piracicabana, né? É isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado aí pela participação. É Marcos, né? Márcio. Márcio. Viu, Márcio? Márcio, eu queria te responder, te dar a informação correta aqui. Com relação ao recurso, não é do PAC. Veio via o PAC, mas são 2 financiamentos que o povo paulista vai pagar tintim por tintim. Um do Banco do Brasil e um outro da Caixa Econômica Federal. Então, é financiamento. Essa obra lá do... Eu estou dizendo, a obra, o VLT, não é um dinheiro a fundo perdido, não. É financiamento que o povo paulista vai pagar, tintim por tintim. Um financiamento com o Banco do Brasil e um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Pelo PAC, não tem taxa nenhuma. Posso te dar os valores todos, mas financiamento é financiamento. Alguém já viu aqui deixar de honrar ou de pagar financiamento? Não, tem que pagar, né? Gostaríamos muito que fosse a fundo perdido. Nós adoramos, né? Alegria, né? Eu, aliás, tenho mandado muito por lá e dizendo que nós temos, né, aqui em São Paulo a gente tem muita dificuldade, né? Eu brinco, eles dizem que o estado de São Paulo é um estado rico e tal. Nossa, mas aqui a gente recebe muita gente de outros estados, eles andam de ônibus, querem andar de metrô, querem andar de VLT. É importante colocar recurso aqui em São Paulo a fundo perdido. Segundo, o seguinte, o que a gente tem aqui é um projeto funcional. Projeto funcional de um BRT. Nós temos aqui os estudos de demanda, chegando aqui em Praia Grande, com o Portal do Litoral Sul, em torno de 54 mil passageiros dia, todos os dias que passam por aqui, vão buscar a cidade lá de Santos, vão para São Vicente e tudo mais, né? Veja, não é que não tem canaleta, é premissa de projeto. Se a gente vai falar em BRT, é premissa de projeto, do projeto que vai ser desenvolvido, ter a canaleta, senão não vai ser BRT. Como a gente não tem um estudo, porque eu ainda não conseguiu, não saiu a portaria ainda do governo federal, né, com recurso para a gente contratar o projeto, logo não há o projeto, né? O funcional não dá para dizer o que a gente tem é um traçado. No funcional a gente olhou, né, alguns levantou um conjunto de dados, tem discutido o traçado e tal, mas de fato você tem razão, nós não temos um projeto. Hoje não temos de nada, não é nem corredor. Por quê? Porque não tem o projeto, né? Para ter o projeto e para ser de BRT, tem que ter a canaleta, tem que ser segregado, né? E será assim, senão não vai sair o projeto. Sabe por quê? Você não consegue certificar, ou amanhã ou depois, se tivermos que vir a buscar recursos de financiamento para viabilizar a implantação desse projeto, ele tem que ser o que é, né? Então, você não chega lá. Eu presenciei várias discussões, né? É muito comum alguns municípios se apresentarem colocando a conta dos problemas de mobilidade, do viário, na conta do transporte coletivo. E aí não sai o recurso porque você não consegue enquadrar tecnicamente o projeto, né? E a gente vai precisar disso aqui. Então fique tranquilo, né? Porque esse BRT, ele terá que ser BRT, não pode levar o nome de BRT e ser outra coisa, né? É porque da forma como foi divulgado, vem sendo divulgado, a impressão que a comunidade tem é que já bateram o martelo, né? O prefeito está vendendo essa ideia no site da Prefeitura do Central. Não, é o BRT, pum, entendeu? Então, o negócio que é brincadeira. Agora, eu estou sabendo pelo senhor que, na verdade, não tem certo nada definido. A gente é meio escolado com meus, né, com essas coisas. Nós temos um projeto funcional de um BRT. Muito bem. Se você pegar essas ilustrações todas aqui, eles trabalham com a premissa da faixa e da canaleta segregada. Precisamos desenvolver o projeto básico, projeto executivo para implantar isso aqui. E o projeto, para a gente poder analisar qual dos dois seria mais viável? Não vai ser feito um estudo, não vai ser contratada uma empresa que possa nos dar um parecer mais objetivo sobre... Se eu indicasse para você a empresa que está fazendo o projeto
aqui, que fez o projeto funcional é a mesma empresa que fez o projeto do VLT. Sim, não, mas eu estou dizendo o seguinte, não para ela fazer o projeto funcional, antes do projeto funcional, para analisar o que seria melhor. O que vai ser melhor, o BRT ou o VLT? Como o governador fez com a questão da ponte lá em Santos, você né? tem variáveis de tempo, você tem variáveis de custo. Por exemplo, o VLT aqui está custando, está em torno de, só obra civil, 33 milhões o quilômetro. Não tem desapropriação. Né? Com o sistema mais o veículo, está dando em torno de 55 milhões o quilômetro, sem desapropriação. Em alguns outros lugares está em torno de 80 milhões. A gente aqui, até para valorar numa proposta de RDC para buscar o recurso, a gente estava valorando em torno de 15 a 16 milhões o quilômetro aqui, que é preço praticado. Isso você precisa ter empresa. Você tem site, você procura, você pode pesquisar o que estão praticando. São os preços contratados. Certo. Esses valores, eu cheguei nisso aqui, eu te dou a cópia dos contratos, né? Você soma e divide, né, por 11,1, que vai te dar esse custo aqui do quilômetro. Né? Agora, então o que está envolvido? Agora, está envolvido um tempo de maturação de projeto. Né? Você tem diferenças, né, projeto do BRT para o projeto do VLT. São sistemas, são totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui, o que assustou muito a discussão quando tinha aqui, e assim, a gente sempre contou a verdade, é o seguinte, para ter um projeto básico aqui, consistente, saindo de Samaritá, vindo aqui para Tudo de Bastos, a gente só vai ter isso, né, lá por volta de 2019, 2020, que é o tempo da maturação. Há quanto tempo se discute o VLT aqui? Né? Olha, na região, na verdade, né, eu não sei se é do conhecimento do senhor, nós já tínhamos o VLT aqui na Baixada Santista há 20 anos atrás. Nós tínhamos um trem aqui, era outro nome, chamava-se trem. Esse trem saía de Samaritá, ali em São Vicente. Então já existia. Só para você concluir, Teixeira, para a gente poder passar a próxima pessoa. Hein? Beleza. Então ele já existia. A gente tinha um trem que fazia o transporte de passageiros de Samaritá até Santos. Né? O governador, na época, o Mário Covas, decidiu sucatear o negócio, deixou o trem desmantelar e vendeu tudo a preço de banana. Então, é a velha história, né? Coloca o bode na sala, espera o bode começar a feder, aí vai lá, você tira, depois... Complicado, né, secretário? Então, trem, eu estou aqui na minha função... Quando você fala trem para mim, conceitualmente, é 60 mil passageiros hora sentido. Sistema de alta capacidade. Né? Quando você fala de VLT, nós estamos falando de sistema de média capacidade. Agora, não dá... O discurso cabe tudo. Né? O discurso cabe tudo. Né? Então aí a gente pode, aí vira uma outra coisa, você não discute mais tecnicamente, né? Então acabou, né? E são sistemas diferentes, não se compara uma coisa com outra, né? Nós estamos falando de um sistema lá de trás, que o pessoal me conta, anda aqui, de Vila Margarida, estação de madeira e tal, não é isso que vocês estão vendo que está sendo implantado aqui. Não, o que eu estou querendo dizer é que a gente já tinha um transporte ferroviário, seja ele VLT, aerotrem, trem, né? Já existia. Deixou de existir. E agora estão tentando... Bom, o que a gente quer é que ele volte, né? A gente quer o que for melhor para a população, né? A gente cobra isso de vocês, claro. Vocês são homens de confiança aí do governo, estão aqui para defender os interesses do governo, né? Teixeira, obrigado pela participação. Eu que agradeço, hein? Boa noite. Bom, vou passar a palavra para o Enivaldo Silva agora. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade, tá? Trouxe uma colinha aqui, mas eu nunca vim numa audiência pública e a impressão, assim, que às vezes a gente fica, mesmo a gente participando assim, ativamente das coisas da cidade, tendo opinião, ou concordando ou discordando, eu comecei a ver os vereadores falar, comecei a ver a todos vocês explanando, e achei muito bonito, acho que é muito lindo, muito, sabe, essa questão da mídia, de mostrar, vai ser assim, vai ser assado. Eu acho que quando a gente passa a ver isso, a gente imagina algo, mas daí eu vim para a minha vida real, né? Quando eu passei a vir para a minha vida real, eu já passei a fazer um contraste de que eu sou usuário, moro aqui na cidade há 26 anos.
sou usuário do transporte público municipal. Eu já morei ali na Vila Sônia, hoje eu moro ali no Jardim Anhanguera, na rua particular. E a grande parte da reclamação das pessoas é tudo isso que vocês falaram. Porque a gente fica ali aguardando, acho que o conflito que houve, independente de A, B, C, do lado que está, o conflito que houve aqui foi a questão da forma da condução, da forma de... Pô, o cidadão veio aqui, os vereadores representam? Representam. Mas se o cidadão vem aqui, eu acho que ele... Já é difícil vir aqui, primeiro é um ponto. Já é difícil ter essa consciência de cidadania, tudo. E quando a pessoa vem aqui, ela fica 3 horas esperando. E muitas vezes desiste, algumas pessoas foram embora. Outras não persistem. Eu falei, não, vou persistir. E muitas coisas, as pessoas, a gente ouviu todos os vereadores falar, ouvimos vocês falar, falou, caramba, eu não preciso estar aqui, porque a solução já são vocês já sabem todas as respostas, já tem todos os indícios, os trabalhos, já tem todo o diagnóstico. Só que aí eu parto para a vida prática. A nossa vida prática, ela não é tão burocrática igual a gente colocou. Precisa de contrato, precisa de licitação, precisa de tempo. A nossa vida, ela é simples. E o cidadão lá fora, muitas vezes, ele não comparece aqui. A gente deveria fazer uma pergunta, né? Acho que é um questionamento meu, não estou afirmando. Por que será que eles não comparecem? Será que eles não se sentem representados por essa casa? Como é que é a relação? A gente sabe como é que é, nós temos algumas respostas. Então, eu vou fazer uma pergunta bem sucinta, que há um ano atrás não sei se a senhora se lembra de mim e tal, a gente teve reunido por conta das manifestações. E a gente fez alguns questionamentos. E eu me lembro, naquele momento, que a senhora também afirmou algumas coisas aqui, a senhora colocou, estamos esperando, na época a senhora não falou nem BRT, eu não lembro, a senhora falou só no VLT, agora é o BRT. E eu acho que assim, uma coisa simples, assim, eu queria definir e terminar já. Acho que nós precisamos que vocês que representam, os vereadores, que passem a andar mais e conheça as pessoas. Porque todo mundo que está aqui, acho que até as pessoas, ou grande parte que estão aqui, isso é diferente, elas têm carro. E muitas vezes não passam pela situação que eu passo. Eu estou falando da municipal, a intermunicipal. Eu não vou nem tocar no assunto, porque não é o debate aqui. É outra história e muito mais profundo. Então, nesse sentido, qual é o mais prático? O que nós podemos batalhar? Como que nós podemos retirar os carros das ruas, pessoas de comprar um carro? Como que nós podemos fazer isso? Investindo em quê? Quanto mais rápido, fica em licitação, passa ano, entra prefeito, entra secretária, sai secretária, e a gente vai se sentindo empurrado. E as pessoas se sentem assim. Elas reclamam dentro do ônibus, elas falam, elas xingam o motorista, por conta que elas descarregam as suas emoções, até por conta de não conseguir canalizar isso, e não conseguir enxergar quem são os verdadeiros culpados por essa coisa. Então, dentro disso, eu só gostaria de colocar isso, essa reflexão, que nós possamos estar nesse sentido. Acho que é preciso nós pararmos de ficar só dentro de redomas, precisamos pisar no barro. Pisar no barro é ir nos bairros, pisar no bairro é conhecer as pessoas, pisar no bairro é otimizar esses processos, porque fica uma coisa muito ampla, uma coisa que, na minha visão, parece que, pode até não ser, mas na minha visão parece que é um factoide, igual a gente viu no aeroporto, igual a gente viu grandes projetos lá no Guarujá, túnel, é 30, 40 anos. Então, acho que tem que ser mais prático, tem que ser rápido e não pode demorar. Só que, não, mas tem um processo. Então, a gente tem que procurar colocar leis aqui, pressionar quem for ser para poder as coisas ser mais otimizadas. E dentro disso, eu vou na minha simples pergunta. Há um ano atrás, eu acho que eu não me lembro agora se eu cheguei a questionar, se a senhora me respondeu. Nossa, eu estudo na FAUS, né? E desde que eu entrei na FAUS, a FAUS ela é atendida ali, os ônibus que passam ali a 94, que passa no Boqueirão, a 95, que ela faz o trajeto Malé e vai pela Costa Machado, tudo ali e volta, e a 96, que pega a Malé e entra ali e deixa a gente mais rápido. E a gente anda que nem gado naqueles ônibus. Aí as pessoas vão falar, mas todo mundo anda que nem gado. Todo mundo, realmente, todo mundo anda que nem gado. Eu acho que não é legal, e você vai reclamar com o fiscal, não adianta. Eu lembro na resposta, agora me lembrei na resposta que a senhora falou, nós temos um problema ali de via, de questão de que não pode colocar ônibus convencional, aquela coisa. E temos um problema também da questão do estacionamento, na Cíntia Gilfrida, bem perto da FAUS. Entendeu? Então, eu conversei com os meus colegas, eu tirei isso, opinião
das salas de pedagogia, que é o que eu faço, das 4 salas, eles me deram muitas perguntas e a principal era essa questão de como nós podemos resolver essa questão dos ônibus da linha, principalmente da FAUST, que acaba prejudicando os moradores de lá, porque fora de horário não tem quase ninguém andando de ônibus, mas chega em horário de entrada e saída da faculdade, eles entram, senhores, senhoras, entram com sacolas e tudo, e a gente está lá, estudante, tudo apertado. Então eu gostaria que a senhora anotasse isso de uma forma prática e desse uma resposta quanto mais rápido, melhor. Vou te responder agora. Essa reclamação sua, eu mandei fazer uma pesquisa no local, eu pedi para o dono da faculdade fazer uma pesquisa internamente e ver os horários que tinha de entrada e saída na FAUST, para eu disponibilizar um ônibus na porta, aguardando para essas pessoas poderem ir embora para casa. Não teve demanda. Eu te convido a ir lá, eu te apresento o trabalho que nós fizemos, nós disponibilizamos um ônibus, as pessoas não usaram. Não usaram? Não usaram. E eu não fiquei sabendo. Eu te mostro que... Eu falei com o dono da faculdade, fizemos uma pesquisa, peguei o pessoal da Piracicabana, também fizeram uma pesquisa, não tinha demanda, eu não acreditei, eu mandei fazer, conversei com o dono, não acreditando no que a empresa estava falando, coloquei o ônibus e não deu em nada. Então... podemos retomar isso. Eu gostaria que você pilotasse essa pesquisa e me dê o horário que eu ponho um ônibus na porta. A empresa se disponibilizou um ônibus, está à disposição no horário que você me falar. Você fala e eu coloco. Passei para você. Olha, eu entendi o que a senhora falou. Mas então, da mesma forma como a senhora me convida para estar pilotando, eu também te convido para ir no terminal no horário que nós estamos lá. No horário que nós estamos no 96, principalmente a 96. O pessoal usa a 95, principalmente a 96, que o pessoal já deixa ali na porta. A 95 a gente usa. Mas também. Que horário? Já desce, não. Eu coloquei aqui no meu papel das 18 às 19. Pelo menos. Ou que seja no máximo 18h20 às 19h10. Então, mas a reclamação não era essa, tá? Então a reclamação era na saída. Nós estamos trocando agora. Na época, quando você conversou comigo, vocês não tinham ônibus para ir embora. Lembra disso? Não, eu não lembro dos detalhes. E você pediu, que eu fiz o questionamento. Mas eu me lembro. Você me pediu que eu colocasse o ônibus convencional e eu expliquei que eu não poderia entrar com ônibus convencional nas ruas do Forte pelo tipo de pavimento e porque houve um acordo com a população que só entraria micro, tá? E precisa de um reforço do pavimento e arrumar as vias para poder entrar um ônibus convencional. Então, tinha problema de assalto, que não tinha ônibus suficiente. Foi quando eu desencadeei essa pesquisa e disponibilizei um ônibus. Mas era para a saída, não era reclamação da entrada. Entendi. Então, vamos lá. Então acho que a gente pode fazer... Eu vou te dar uma sugestão, então. Acho que a gente pode fazer o seguinte, focar em uma linha. Porque são 3 linhas que vai para lá. Eu acho que se a senhora focar numa linha que eu acredito, que eu posso fazer um censo também na faculdade, que seja a 96, que é a que já passa ali perto... Esquece o 96, 97, me fala o horário e eu ponho um ônibus. Tá? Eu coloquei isso à disposição da FAUST. Porque a entrada é dentro do terminal. Nós temos problema de segurança, por conta das pessoas ficarem esperando naquele ponto da Malé. Teve problemas de segurança, eu disponibilizei e não teve, o ônibus ficou parado lá. Entendi. É que não tem ninguém da empresa que possa... Eu te mostro o estudo que nós fizemos. Então, se você puder pilotar isso, me passar essa informação, o horário, eu estou à disposição. Até porque a empresa já disponibilizou isso anteriormente. Olha, eu não fiquei sabendo, porque eu pego lá todos os dias, Pergunte ao Paulo Vilaverde, questione, converse com ele, o dono, nós conversamos... foi disponibilizado e não aconteceu. Então, tem algum problema de horário, talvez. De comunicação aí também, não sei, né? Com as pessoas não utilizando no horário que foi reclamado, entendeu? Entendi, porque, em via de regra, a entrada seria no terminal. Entendi. A saída, nós deveríamos discutir essa questão mesmo. Eu parei ônibus na Malé, ali próximo da faculdade, para atender o pessoal da FAUST. Não era linha nenhuma, era um ônibus para atender essa demanda na saída. E pedi que, se pudesse, até alternar 15, 10 minutinhos para o ônibus ir e voltar, alternar a saída, o horário de saída, que é uma das premissas da mobilidade urbana, é desvincular esses horários. Todo mundo tem que entrar às 8, todo mundo tem que entrar às 7. Se você der um intervalo pequeno, você descarrega isso também no transporte coletivo. Entendi, a senhora deixou na Malé, né? Eu não me lembro onde foi, era próximo à faculdade, ele ficou lá esperando as pessoas e não aconteceu.
Tá, se for na Malé também, as meninas não vão. Eu geralmente às vezes vou porque a Malé é mais rápido, mas eu sou homem e tal, ando e ali é super perigoso. O que poderia fazer então, se for na Malé, é mudar a posição do ônibus e colocar ele ali atrás. Eu vou retomar eu vou retomar essa papelada toda que nós levantamos e a gente torna a conversar sobre isso. Tá vou bom. falar novamente com o dono da faculdade. Gostaria de agradecer. E é só isso, a minha pergunta era bem prática, entendeu? Acho que a vida da gente tem que ser prática. Se você puder me ajudar nisso com relação aos horários e trazendo o horário das pessoas, eu agradeço. Acho que vocês estão aqui, todos nós aqui, com interesse, pelo menos, espera-se da sociedade, né? Para cuidar da vida da população. Todos nós temos nossa vida em casa, né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito boa a colocação aí do Enivaldo com relação à FAUS, que é uma grande concentração de pessoas, e a secretária aí por essa colocação do ônibus, acho que é importante isso. O vereador Betinho quer fazer uma... Nós temos mais 5 pessoas, vereador. Mais 5 pessoas. Justamente em respeito, eu vou manter essas pessoas, vereador, porque as pessoas aguardaram até esse momento, então eu vou ir com... A gente pede a colaboração de todos que, por favor, centralizem uma pergunta por pessoa para poder agilizar. E com relação às colocações aí da maneira como foi conduzida a comissão, a gente vai estar ouvindo aí essas sugestões para uma próxima poder melhorar e aperfeiçoar cada vez mais, tá bom? Obrigado aí pelas colaborações. Vou chamar agora o Álvaro Ferreira para poder fazer uso da palavra. Boa noite, secretária. Boa noite. Vereadores, prometo ser breve, viu? Secretária, como usuário de transporte público, eu tanto ando em Santos como em Praia Grande. Eu acho uma curiosidade, em Santos existem ônibus, principalmente na Avenida na Costa, a Conselheiro Nébias, existem ônibus, são o piso rebaixado, onde os próprios idosos, portadores de necessidades especiais, como o vereador Paulo Emílio tinha falado, quando sai ali do SEMAS, por exemplo, inclusive tem ar-condicionado e até internet Wi-Fi. E a tarifa é a mesma e a empresa é a mesma. Por que em Praia Grande não dispõe? Porque é a mesma empresa, a mesma prestadora de serviço presta em Santos, né? E por que aqui a gente não dispõe desses veículos aí? Eu tenho um contrato, eu estou seguindo um contrato que eu recebi, e eu estou gerenciando esse contrato. Eu não posso mudar, eu não posso falar agora que ele tem que obrigá-lo a colocar ar-condicionado e Wi-Fi. Por que ele colocou em Santos, você tem que perguntar em Santos. Não, mas eu só vou te falar, não, deixa eu complementar. O custo da tarifa, questione quanto ele roda e quanto nós rodamos, para ver se a nossa tarifa é mais cara ou não. Isso vai estar sendo discutido a tarifa na esfera metropolitana. Agora, os ônibus, a alteração de alguns carros que aconteceu lá foi uma tratativa final de contrato, vai ter um contrato novo a partir de março lá, tá? E as tratativas são deles, eu não sei, eu tenho um contrato para seguir. Eu exigi 75 ônibus adaptados. Todos os meus ônibus recebem um cadeirante. Todos. Eu não tenho 10%, que é no contrato pede, eu tenho 100%. Todos os meus, o de Santos não são. E até 31 de dezembro, se vocês não sabem, todos os ônibus têm que estar adaptados, por lei. Não, secretária, só quis dizer, porque assim, a senhora já recebeu tantos convites para passear de ônibus, né? Eu poderia até... Porque assim, existem, eu como frequento, eu vejo idosos tendo uma dificuldade para poder acessar o ônibus, porque aqui os ônibus são altos. E esses que eu estou falando em Santos, o piso é baixo.
E o motorista não para a plataforma para deficiente, para descer, para os idosos. Mas é um direito do usuário pedir. Tá? Ele não está fazendo valer o direito dele de pedir, porque a plataforma não é só para deficiente, é para pessoa com mobilidade reduzida. Eu entreguei para a empresa, esta semana, não sei se vocês conhecem, chama um projeto Degrau Mais Um. Você conhece, Joaquim? É um projeto desenvolvido pelo SESI, na cidade de Limeira. Ele já implantou num ônibus, ele é muito interessante, ele tem um custo para ser implantado nos ônibus. Eu encaminhei solicitando à empresa que verifique a possibilidade de colocar. Verifique a possibilidade, por quê? Porque não é contratual. Mas ele divide aquele degrau, que às vezes chega a 50 centímetros de altura, que eu sei porque eu tenho dificuldade para subir também, ele divide e sai um degrauzinho. Isso foi um projeto desenvolvido por crianças de 8 a 14 anos. Tá? Então foi patenteado e está em fase experimental em Limeira. Então, é uma outra opção para o não uso da plataforma, que a plataforma ela demora, ela acaba demorando o percurso de todos. Né? Então, assim, não é deficiente, muitas vezes o motorista não baixa a plataforma, mas é um direito de todos pedir, e a ouvidoria está aí para isso. Tá? A pessoa que não for atendida no seu pedido para usar a plataforma, deve fazer uso da ouvidoria para que a gente possa conhecer o problema pontual, porque pelo GPS, pelo horário que a pessoa falar, eu chego no motorista. É só me passar. Se você me passar, alerto a todos, quem quiser reclamar qualquer coisa, me passar o horário, o sentido e o carro, eu identifico quem é o motorista que não está fazendo atendimento. Tá? Então, secretário, muito obrigado. Nada.